caríssimos iniciados e amigos das artes ancestrais. Hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras inquietante, marítimo e fascinante: maçonaria e piratas. Existe alguma espécie de relação, de conexão entre essas duas entidades, digamos assim? Meus caros, esse tema surgiu após uma conversa que tivemos com um amigo aqui do canal, na qual ele perguntou exatamente isso. Olha, ouvi dizer que alguns grandes ou famosos piratas eram maçons, que nos barcos ali daqueles bucaneiros existia algo maçônico ali enfronhado. Meu caro marujo dos sete mares, seja muito bem-vindo ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E já peço a você que se inscreva aqui em nosso espaço, também compartilhe esse conteúdo e já dê um like no vídeo. Senão, entre uma remada e outra, você vai esquecer. Muito obrigado! Iniciando agora o nosso cruzeiro, já embarcados na nossa fragata medieval, vamos agora retornar ao século XIV, lá no início, quando houve um evento deveras relevante. Falamos aqui daquela questão envolvendo a poderosa frota dos Cavaleiros Templários. Daí que surge, possivelmente, as origens de toda essa história. Na visão de muitos, os Cavaleiros Templários têm uma forte relação com a maçonaria. E desde que eles foram completamente dizimados, destruídos em 1307, a sua frota poderosa de navios desapareceu por completo, sumiu nos mares. Não se sabe para onde foram depois que estava ali aportada em La Rochelle. O tesouro que eles continham, que hoje valeriam milhões ou talvez até bilhões de dólares, também desapareceu. E surgiu uma versão, uma hipótese, de que os navios templários tornaram-se uma espécie de corsários, atacando as embarcações do Vaticano, de alguns países da Europa, que trabalhavam a favor do Papa contra a ordem de monges militares. E daí, então, teria surgido essa instituição dos piratas. Mas essa hipótese dos ex-templários terem começado, iniciado a pirataria, nunca foi comprovada na realidade. Portanto, a relação piratas, templários e chegando, resvalando até nos atuais maçons, não procede, não tem fundamento. Outro também capítulo deveras interessante nessa narrativa toda de piratas justos e perfeitos é aquela famigerada história da maldição de Oak Island. Essa ilha, localizada na Nova Escócia, Canadá, desde 1795, é objeto de muitas pesquisas e também de exploração por várias equipes que buscam ali encontrar um grandioso e poderoso tesouro que teria sido devidamente escondido abaixo do solo. Por isso que fizeram várias escavações, poços profundos. Para alguns, a origem desse tesouro seria dos piratas, como do Capitão Kidd, por exemplo, que aliás dizem era um maçom, isso nunca foi comprovado. Para outros, a origem do tesouro seria dos Cavaleiros Templários. Interessante observar que durante os trabalhos de escavação localizaram alguns utensílios, adereços, objetos com escritas muito estranhas, uma linguagem quase indecifrável, e que para alguns seriam símbolos esotéricos, gnósticos, alquímicos, então foram associadas a entidades iniciáticas. Portanto, a origem do tesouro, além dos piratas e dos cavaleiros templários, pode ter alguma relação nessa versão com essas instituições, digamos, esotéricas.
Então, foi associado desse modo às próprias organizações iniciáticas com eventuais piratas, mas isso nunca foi comprovado. As escavações foram um completo insucesso, nunca encontraram nada, e também a essa eventual relação entre grupos iniciáticos, piratas e templários nessa ilha do Canadá também é uma completa lenda, um folclore popular. Relembrando agora as origens da moderna maçonaria, sabemos muito bem que ela se iniciou ali na Inglaterra, na grande ilha britânica, início do século XVIII, e houve uma grande expansão da entidade maçônica, na época chamada de Loja dos Modernos, algo assim, para o mundo todo. E por que ocorreu isso? Porque a Inglaterra dominava os mares, a navegação, o mercantilismo praticamente mundial. Tinha várias colônias ao redor do globo, haviam portos, rotas de navegação, os barcos, as naus inglesas iam para todos os cantos. E, obviamente, entre os indivíduos embarcados existiam muitos maçons. Sabemos também que haviam lojas que operavam no interior dessas caravelas, dessas corvetas, embarcações. Na época era muito simples formar o templo ali, né? Era colocado ali um pavimento no chão, alguns utensílios, alguns elementos ali, e estava pronta a ornamentação, a paramentação daquela loja em cima das águas profundas dos mares. E quando essa embarcação chegava em alguma cidade que existia um porto, ali alguma estrutura maçônica em terra, os trabalhos podiam até ser realizados em solo. Sabemos, por exemplo, que na Bahia, em 1797, chegou uma fragata francesa carregando uma loja maçônica vinculada à potência daquele país, Cavaleiros da Luz, uma das primeiras entidades operando no sistema maçônico em solo brasileiro, ou pelo menos aqui na área do nosso país. E sabemos muito bem que esses antigos navegantes dos mares e oceanos tinham o costume, até por ficarem muito tempo no mar, meses, anos, de fazer grandes celebrações, até em função dos movimentos dos astros, da eclíptica. Existiam grandes banquetes ali do povo embarcado, onde eles celebravam de uma forma muito fraterna e efusiva aquela união que existia entre todos, porque, obviamente, em uma embarcação, seja em uma nau, em uma caravela, fragata, ou imagine um submarino, por exemplo, tem que existir uma egrégora, realmente uma comunhão muito grande entre todos. E muitos marinheiros, depois que aposentavam ou que exerciam outras atividades em terra, posteriormente, levaram essa tradição dos grandes jantares e banquetes para eventos ali em algumas comunidades, grupos em terra, nas tavernas, cervejarias. Esta tradição ancestral dos banquetes, a moda das celebrações em alto mar, comprovam, junto aos dados históricos aqui relatados, que sim, a maçonaria guarda uma relação deveras próxima e sagrada com os assuntos das navegações, dos barcos, do mar, mas sempre somente entre pessoas livres, dignas e de bons costumes, pelo caminho da luz e do bem. E agora, meus amigos, respondendo à pergunta emblemática e chave, existe alguma relação entre maçonaria, maçons e piratas? A resposta é não. Não existe nada que comprove que os maçons do passado ou a própria instituição tiveram algo em comum com os corsários, bucaneiros e os temidos mestres saqueadores dos sete mares. E neste momento, meu caro, a nossa embarcação já está zarpando do porto, quase meia-noite. Agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Peço que se inscreva em nosso canal se ainda não o fez, compartilhe esse conteúdo e dê um like nesse trabalho. Muito obrigado, grande abraço!